Eu enterrei o machado no crânio do meu pai com o mesmo vinho tinto que ele bebia nas noites em que me chamava de o erro da família. Não foi raiva cega, foi precisão cirúrgica, o tipo de justiça que Lisboa sussurra nos becos escuros do Chiado, onde o fado chora por almas como a minha. E enquanto o sangue se misturava ao vinho no chão de azulejos partidos, eu sorri pela primeira vez em anos, porque o ciclo da miséria portuguesa, aquele que esmaga os fracos e engorda os traidores, finalmente se quebrara sob o meu peso. O dia do meu 18º aniversário começou com o cheiro de bacalhau queimado na cozinha da nossa casa em Alfama, aquela colmeia de casas apertadas onde o Tejo respira como um amante ofegante. Minha mãe, com as mãos calejadas de lavar pratos em restaurantes turísticos, tentava fingir que era uma festa. Hoje és homem, João, disse ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos inchados de noites sem dormir. Meu pai, o grande Manuel, o empresário que vivia de esquemas duvidosos com importações de vinho falsificado do Alentejo, ria alto na sala, brindando com uma garrafa barata de Porto que ele próprio adulterara. Eu, sentado à mesa de madeira lascada, olhava para o bolo improvisado, um pão de ló seco com uma vela solitária, e pensava no quanto odiava aquela farsa. A família era um novelo de mentiras entrelaçadas, como as ruas labirínticas de Lisboa que engolem os perdidos. Meu pai havia sido outrora um homem de ambições, ou assim contava nas noites em que o vinho soltava a língua. Veio do interior, de Évora, com sonhos de grandeza, casou-se com a minha mãe por causa da beleza dela, olhos verdes como o mar da Cascais, e prometeu-lhe o mundo. Mas o mundo português, com suas crises eternas, devorou devagar. A dívida começou pequena, um empréstimo para um carregamento de azeite que nunca chegou, um parceiro que fugiu com o dinheiro para a Espanha. Depois veio o jogo, as apostas nos casinos do Estoril, onde ele perdia não só euros, mas pedaços da alma. Eu via tudo, desde os 10 anos, escondido atrás da cortina de linho poído, ouvindo os gritos que ecoavam como tiros no bairro alto. Naquela manhã de aniversário, o sol entrava pela janela entreaberta, iluminando poeira dançante no ar úmido. Eu havia passado a noite anterior estudando à luz de uma lâmpada fraca, sonhando com a universidade, talvez direito em Coimbra, ou economia na Nova de Lisboa. Tinha notas impecáveis, bolsas de estudo na manga, mas meu pai via isso como uma piada. Estudar? Para quê, rapaz? O mundo é para quem sabe viver, não para ratos de biblioteca. Ele batia na mesa, o copo tremendo, e minha mãe baixava a cabeça, murmurando orações à Senhora de Fátima. O sino da igreja de São Vicente tocava ao longe quando o carteiro bateu à porta. Era uma carta oficial, selada com o brasão do banco. Meu pai abriu-a com mãos trêmulas, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Falência, leu ele, a voz rouca como cascalho. Os credores vinham cobrar 50.000 euros em dívidas acumuladas, juros que devoravam como um minotauro. A casa, a nossa casa de herança, com azulejos do século XVIII nas paredes, estava hipotecada. Ele amassou o papel e olhou para mim, os olhos injetados de vinho e ódio. És maior de idade agora, João. Hora de ires. As palavras saíram como cuspe, frias e definitivas. Minha mãe soluçou, mas não protestou, anos de submissão a haviam tornado uma sombra. Eu ri, um riso curto, amargo, que ecoou na cozinha como um trovão inesperado. Ir. Para onde, pai? Para a rua, como os sem-abrigo no Rocio. Ele se levantou, a barriga pressionando a camisa suja, e apontou para a porta. Exato. O dinheiro acabou, o teu tempo aqui também. Pega nas tralhas e some-te antes que eu perca a paciência. Não houve bolo, nem vela apagada. Peguei a mochila velha, enfiei-la aos livros, uma muda de roupa e o relógio de pulso que fora do meu avô, o único herdeiro real que eu tinha. Desci as escadas íngremes de Alfama, o ar salgado do Tejo batendo no rosto como uma bufetada. Atrás de mim, o som da porta batendo, seguido do choro abafado da minha mãe. Eu não olhei para trás. Aos 18 anos, em Portugal, ser expulso de casa não é drama de novela, é rotina, o preço da sobrevivência num país que glorifica o passado mas esmaga o presente. Caminhei pelas ruas, o sol escaldante de verão queimando a pele. Lisboa, a minha cidade, de repente parecia uma estranha, os elétricos rangendo na Praça da Figueira, os turistas rindo em terraços com vistas para o Castelo de São Jorge, vendedores de castanhas assadas gritando nos cantos. Eu parei num banco do Jardim da Estrela, a mochila aos pés, e calculei, 20 euros no bolso, uma garrafa de água pela metade.
Onde dormir? Num albergue. Pedir caridade a tias distantes em Setúbal? Não. Eu era João Mendes, o miúdo que lera Camões escondido e sonhara com vingança desde que vira o pai bater na mãe por causa de uma conta de luz. O primeiro soco veio à noite, não metafórico. Eu havia encontrado um canto num parque perto do cais do Sodré, debaixo de uma ponte onde o rio lambia as margens como um cão faminto. Dois tipos, imigrantes do leste, com sotaques roucos e olhares famintos, viram a mochila e acharam que era presa fácil. Dá cá isso, puto, grunhiu um, puxando uma navalha. Eu não gritei. Em vez disso, lembrei-me das lições do meu avô, um antigo pugilista de Faro: a dor é só o corpo a falar, a mente manda calar. Golpeei primeiro, o punho acertando o queixo do mais alto, o som de osso rachando como uma noz. O outro hesitou, e eu agarrei a navalha, cravando-a no braço dele, não para matar, mas para marcar. Eles fugiram, xingando em línguas que eu não entendia, e eu fiquei ali, ofegante, o sangue alheio quente nas mãos. Naquela noite, sob as estrelas que piscavam como olhos zombeteiros, jurei. Não vingança imediata, isso é para tolos. Mas uma lenta, meticulosa, como o vinho que envelhece nas caves do Douro. Eu reconstruiria tudo: dinheiro, poder, respeito. E quando eles batessem à porta, porque bateriam, os abutres sempre voltam, eu abriria, sorrindo, e os faria rastejar. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação e determinação. Dormi em abrigos da Santa Casa da Misericórdia, comi sopa de pedra em cantinas sociais no Bairro Alto. De dia, batia à porta de cafés e lojas: procuro trabalho, senhor. Qualquer coisa. Rejeições choviam como a chuva de novembro: sem experiência, sem papers, vai para o IFP, rapaz. Mas eu não parava. Num armazém de peixe no Doca da Marvila, um capataz grisalho, o Sr. António, com cicatrizes de anos no mar, viu algo em mim. Trabalhador, hein? Começa amanhã, descarregando caixas. 600 euros por mês, se aguentares. Aguentei. As mãos sangravam de carregar redes de sardinhas, o cheiro de iodo impregnado na pele como uma maldição. Mas à noite, no quarto partilhado de um pensionato em Chabregas, estudava. Livros emprestados da Biblioteca Municipal, finanças, investimentos, o Código Civil. Portugal, com sua economia frágil pós-crise, era um campo minado de oportunidades para quem ousava pisar. Eu devorava histórias de self-made man como Américo Amorim, o rei da cortiça, ou Visião Fernandes, que ergueu impérios do nada. O segredo é a paciência, murmurava para mim mesmo, enquanto o ronco dos companheiros de quarto ecoava. 6 meses depois, o Sr. António confiava em mim para gerir as contas do armazém. Eu via as fraudes, fornecedores que cobravam o dobro, peixe podre vendido como fresco. Denunciei anonimamente a ASAI, e o negócio limpou-se. O meu salário subiu para 900 euros. Economizei cada cêntimo, dormindo pouco, comendo menos. Mandava postais à minha mãe: estou vivo, não te preocupes, mas nunca ao pai. Ele não merecia saber. O primeiro gostinho de poder veio aos 19 anos, num bar de fado no Largo do Intendente. Uma noite de quinta, o ar carregado de fumo e melancolia, eu bebia uma cerveja Superboc barata quando ouvi o nome: Rui, o filho do meu antigo vizinho, um advogado corrupto que ajudara o meu pai a falsificar documentos. Rui, bêbado, gabava-se de um esquema de evasão fiscal. Eu gravei tudo no telemóvel escondido, e na manhã seguinte, enviei o áudio ao Ministério Público. Dias depois, li no Público: advogado detido por fraude. Não era o meu pai, mas era um começo. O veneno da vingança corria nas veias, doce como o vinho de Colares. Mas o verdadeiro teste veio quando a carta chegou. 2 anos após a expulsão, eu havia mudado: apartamento alugado em Belém, fato barato mas bem cortado, curso noturno de gestão na Universidade Lusófona quase concluído. A carta era da minha mãe, caligrafia trêmula: João, o teu pai está doente. Câncer. Vem, por favor. Ele pergunta por ti. Eu rasguei o coração apertando como uma corda de viola desafinada. Doente. Agora, quando eu começava a subir. Não. Eles haviam-me atirado à rua como lixo, que lidassem com o seu próprio fedor. Ainda assim, a semente da dúvida plantou-se. Numa noite de insônia, olhando o Tejo da janela, perguntei-me:
e se a vingança me tornasse pior que eles? O fado tocava ao longe, uma saudade que doía como ferida aberta. Mas eu calei-a. A dor era o meu combustível, e Portugal, com suas oliveiras retorcidas e sinos que tocam para os mortos, ensinara-me que a misericórdia é para os fracos. A ascensão foi como escalar o mirador da Senhora do Monte, íngreme, suada, com vistas que valiam cada gota de sangue. Aos 20 anos, com o diploma de gestão no bolso, eu entrei no mundo dos tubarões financeiros de Lisboa. Não como peixe pequeno, mas como alguém que morde primeiro. O Sr. António, grato pela salvação do armazém, recomendou-me a uma firma de consultoria no Parque das Nações, a Euroinvest, um ninho de executivos com gravatas italianas e egos maiores que o aqueduto das águas livres. O meu chefe, o Dr. Vasco, era um lisboeta puro, charmoso como o vinho verde, venenoso como o arsénico. Mendes, és novo, mas tens fome nos olhos. Gosto disso. Ele atirou-me para o fogo, análises de risco para startups no setor do turismo, que em Portugal é como apostar no sol, fiável, mas volátil com as marés. Eu trabalhava 14 horas por dia, café forte e adrenalina nas veias, dormindo no sofá do escritório quando o metro fechava. Os colegas riam, o puto de Alfama acha que vai conquistar o mundo. Eu sorria de volta, mas por dentro, contava, cada relatório aprovado era um tijolo na minha fortaleza. O primeiro grande golpe veio com uma startup de delivery de mariscos frescos, inspirada nas lotas do Algarve. Os fundadores eram 2 irmãos de Faro, cheios de ideias mas sem plano. Eu vi o potencial, app com IA para rastrear peixe do mar à mesa, parcerias com hotéis em Cascais. Negociei 15% de equity por consultoria gratuita nos primeiros 6 meses. Quando a app explodiu, investidores de Silicon Valley cheirando o cheiro do Atlântico, o meu corte valeu 50 mil euros. Liquidez imediata. Comprei ações na EDP, investi em imóveis no Lumiar, apartamentos em ascensão, alugados a expatriados ricos que vinham para o estilo de vida português. Mas o dinheiro não apaga cicatrizes, ele as ilumina, tornando-as grotescas. Numa noite de gala no Casino de Lisboa, vestindo um fato Armani roubado de uma promoção, eu vi o reflexo no espelho do lavatório, olhos fundos, sorriso forçado. Quem és tu agora, João? Sussurrei. O homem que olhava de volta era um estranho, ambicioso, sim, mas oco como as conchas na praia da Ericeira. As mulheres aproximavam-se, atraídas pelo ar de mistério, mas eu as afastava. Intimidade. Isso exigia confiança, e confiança era um luxo que eu enterrara com a juventude. A carta da minha mãe chegara há meses, mas eu ignorara as chamadas. Até que, numa tarde chuvosa de outono, o telefone tocou no meio de uma reunião. Número desconhecido. Atendi, e a voz dela, rouca, partida como vidro, cortou o ar. João. Ele está a morrer. No hospital de Santa Maria. Diz que sente falta. Silêncio. Eu via os gráficos no ecrã, números dançando como fantasmas, mas ouvia apenas o eco da porta batendo no meu aniversário. Diz-lhe para morrer em paz, mãe. Sem mim. Desliguei, o coração martelando como o sino da Basílica dos Mártires. Os colegas notaram, o Dr. Vasco ergueu uma sobrancelha. Problemas familiares, Mendes. Eu forcei um riso. Nada que um bom negócio não resolva. Mas à noite, no meu apartamento com vista para o rio, mobília minimalista, garrafas de Porto envelhecido na prateleira, eu bebia sozinho. O vinho descia quente, evocando memórias, o pai contando histórias de pescarias em Sesimbra, antes das dívidas o transformarem num monstro. Era fácil odiar o monstro, difícil era odiar o homem que ele fora. A vingança, percebi, não era só contra ele. Era contra o sistema português que permite que pais devorem filhos, a burocracia que esmaga os pequenos, os bancos que sugam como lampresas, a família que se desfaz como pão molhado. Eu canalizei isso para o trabalho. Lancei-me num projeto arriscado, uma plataforma de crowdfunding para empreendedores do interior, financiada por mim próprio. Voltar às raízes, vendi ao Vasco. Mas as raízes eram veneno, eu queria sugar o néctar dos desesperados como eu fora. O sucesso veio rápido. Um viúvo de Porto Alegre, com uma ideia de azeite orgânico, angariou 100 mil euros na primeira semana. Eu ficava com 10% das transações. Aos 22, o meu patrimônio tocava os 200 mil, comprei um carro, um Audi usado, discreto, e mudei-me para um loft em Alcântara,
perto dos estaleiros abandonados que sussurravam histórias de glória perdida. Amigos? Tinha colegas, amantes ocasionais, uma designer de Porto que me visitava fins de semana, cheirando a pastéis de nata e perfume caro. Mas confiança? Zero. Então, o inevitável aconteceu. Uma batida à porta, num sábado de manhã, o sol filtrando pelas persianas como dedos acusadores. Eu abri, esperando o carteiro ou um vizinho chato. Em vez disso, a minha mãe, magra como um ramo de oliveira seca, olhos fundos, um lenço na cabeça para esconder o cabelo ralo. Atrás dela, uma enfermeira de uniforme, empurrando uma cadeira de rodas. Nele, o meu pai, pele amarelada, tubos no nariz, o cheiro de desinfetante misturado à morte. João, murmurou ela, a voz um fio. Ele não disse nada, só olhou, olhos que outrora flamejavam com raiva, agora opacos como o Tejo em névoa. Eu congelei na soleira, o ar preso nos pulmões. Parte de mim queria fechar a porta, mandá-los de volta ao inferno de onde vieram. Outra parte, a criança que ainda vivia no sótão da memória, queria abraçar, perdoar, fingir que o tempo curava tudo. Entrai, disse por fim, a voz neutra como um contrato. Eles entraram, a cadeira rangendo no parquet polido. O loft, com suas paredes brancas e arte abstrata de galerias do Chiado, parecia ridículo ao lado deles, como um rei sem coroa ao lado de mendigos. Servi chá, mãos firmes apesar do tremor interior. Como? Como estás? Perguntou ela, olhando as vistas. Bem. E vós? Silêncio. O pai tossiu, um som úmido e final. Ele quer pedir desculpa, disse ela, pegando na mão dele, ossos finos, veias como rios secos. Eu ri, baixo, amargo. Desculpa. Por me atirar à rua no dia em que me tornei homem. Por anos de gritos e mentiras. Os olhos dele encontraram os meus, pela primeira vez em anos. Lá, não raiva, mas algo pior, arrependimento. Eu errei, filho. O orgulho. O dinheiro. Devorou-me. A voz era um sussurro, interrompido por tosse. Eu podia ter dito sim. Podia ter chorado, abraçado, selado a paz com um copo de aguardente. Em vez disso, levantei-me, fui à cozinha e voltei com uma garrafa de Porto, a mesma marca barata que ele bebia. Bebe, pai. Para a garganta. Ele aceitou, trêmulo, e bebeu. Sorri por dentro. Era o começo, não machado, mas veneno lento. Deixá-los entrar era o primeiro passo, fazê-los depender, o segundo. Eles ficaram 3 dias. Eu paguei o hospital, contratei enfermeiras privadas, gestos de filho pródigo, mas calculados. Enquanto ele definhava no quarto de hóspedes, eu ouvia as confissões noturnas, as dívidas que começaram com um amigo traidor, o jogo que o arrastou para buracos sem fundo, a vergonha que o fez culpar-me a mim, o fardo. Eras o meu orgulho, João. Mas falhei-te. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Eu assentia, a mão no ombro dele, mas por dentro, o ódio fervia como caldeirada no verão. Quando ele morreu, uma semana depois, coração parando no sono, como um relógio sem corda, eu enterrei-o em Évora, terra dos avós. A mãe ficou comigo, frágil como porcelana de vista alegre. Obrigada, filho, disse ela no funeral, o vento do Alentejo chicoteando as oliveiras. Eu abracei-a, sentindo os ossos sob a roupa fina. Agora, descansa. Eu cuido de tudo. Mas o tudo incluía a ela. Ou era só mais um peão no meu tabuleiro? De volta a Lisboa, o loft parecia vazio, e quando com fantasmas. O testamento, que eu redigira, ironicamente, deixava tudo para mim, a casa de Alfama, alguns euros dispersos. Eu vendi a casa, comprei um imóvel maior em Lapa. A mãe instalou-se num apartamento modesto em Benfica, com renda paga por mim. Mensagens semanais, estou bem, reza por mim. Eu respondia, mas o laço era de seda fina, pronto a romper. Aos 24, o império crescia. A plataforma de crowdfunding virara uma empresa, Mendes Ventures, com escritório no Marquês de Pombal. Equipa de 10, clientes de Trás-os-Montes a Madeira. Eu era o jovem prodígio nos jornais, de Alfama ao topo, a história de João Mendes.
Entrevistas na RTP, fotos no Expresso. Mas à noite, sozinho com o Porto, o rosto do pai voltava, não moribundo, mas o que me expulsara, olhos flamejantes. A vingança não parara com a morte dele. Havia mais, o tio que se apropriara de heranças, o advogado que aconselhara fraudes, a prima que rira nas costas. Eu compilava dossiês, como um detetive de Alfama. Um e-mail anónimo aqui, uma denúncia ali. O tio perdeu o emprego na Câmara de Lisboa por irregularidades. A prima, ambiciosa modelo, viu contratos evaporarem quando rumores de vícios surgiram. Era catártico, mas vazio. Num jantar de negócios no Bairro Alto, com um investidor de Madrid, eu confessei, meio bêbado, o vinho soltando a língua: a riqueza é uma prisão dourada, amigo. Liberta o corpo, acorrenta a alma. Ele riu, achando piada. Eu não. Porque, no fundo, eu batia à própria porta toda noite, pedindo entrada para o miúdo de 18 anos que ainda chorava. O ciclo da vingança, como o elétrico 28 que sobe e desce as 7 colinas de Lisboa, parece interminável até que o trilho se parte. Aos 25, eu era o rei do meu castelo, Mendes Ventures faturava milhões, parcerias com bancos como o Millennium BCP, palestras em conferências no Web Summit. A capa da Forbes Portugal me chamava o fenómeno de Alfama. Mulheres, e homens, por que não? Orbitavam como satélites, atraídos pelo brilho. Eu escolhia uma por noite, a galerista de Belém com tatuagens de azulejos, o enólogo do Douro com mãos calejadas de uvas. Sexo era distração, não conexão, corpos entrelaçados sob lençóis de linho egípcio, mas mentes separadas por abismos. A mãe visitava aos domingos, trazendo empadas de bacalhau embrulhadas em guardanapos. Sentávamo-nos na varanda da Lapa, o Tejo serpenteando abaixo como uma veia azul. Estás tão mudado, João. Tão distante. Ela mexia o chá, os olhos verdes agora turvos como o mar em tormenta. Eu sorria, contando mentiras polidas. É o negócio, mãe. Mas tu estás bem. Ela assentia, mas eu via as marcas, as noites sozinha, o eco da casa vazia. Culpa. Sim, uma pontada, com uma agulha no fado. Mas eu a sufocava com cheques mensais, como se euros pudessem remendar corações partidos. O próximo alvo na lista era o Dr. Felipe, o advogado que aconselhara o meu pai nas fraudes. Um homem de 50, careca reluzente, escritório no Chiado com vistas para a Rua Garrett. Eu marquei uma reunião como investidor interessado em imóveis. Ele entrou na sala de conferências da Mendes Ventures, fato cinzento, sorriso de tubarão. Senhor Mendes, que honra! Ouvi falar do seu sucesso meteórico. Apertei a mão dele, mole, suada, e comecei o jogo. Durante horas, discuti contratos fictícios, mas gravei tudo, as sugestões veladas de otimizações fiscais, os nomes de offshores nas Ilhas Caimão. Pode-se fazer, Sr. Mendes. Por uma comissão discreta. À saída, agradeci, mas por dentro, o plano fervia. Contratei um hacker freelance, um miúdo de Oeiras, ex-aluno da minha plataforma, para infiltrar os e-mails dele semanas depois, um dossiê completo, lavagem de dinheiro para políticos, subornos em licitações públicas. Enviei cópias ao DCAP, anónimo, com uma nota: a justiça portuguesa merece transparência. A queda foi espetacular. Manchetes no Diário de Notícias: advogado proeminente acusado de corrupção. O Dr. Felipe perdeu a licença, a família, mulher histérica, filhos em colégios privados, desmoronou. Eu lia os artigos no meu iPad, café na mão, sentindo um vazio que o triunfo não preenchia. Era justiça. Ou só ódio reciclado, como o vinho azedo que se transforma em vinagre. Numa viagem de negócios a Porto, para uma feira de vinhos no Palácio da Bolsa, eu encontrei a Inês, a prima que rira de mim na escola, chamando-me o pobre coitado de Alfama. Agora, aos 26, ela era influenciadora, selfies em praias do Algarve, parcerias com marcas de roupa. Marcamos café no Ribeira, o Douro brilhando ao sol. João. O famoso milionário. Quem diria? O riso dela era afiado como faca de cozinha. Conversámos, ou melhor, ela monologou sobre viagens a Bali, dietas detox. Eu ouvia, sorrindo, mas via a rapariga de 16 anos que espalhara boatos sobre mim roubar lanches. E tu, Inês?
Ainda modelas? Ela piscou, inclinando-se. Sim, mas preciso de um boost. Talvez um investimento na minha linha de joias. O anzol estava lançado. Ofereci, por que não? Mas preciso de due diligence. Conta-me tudo sobre os teus negócios. Ela mordeu. E-mails, contratos, tudo partilhado num drive partilhado. O que ela não sabia, a linha de joias era uma pirâmide, revendas falsas de ouro de contrabando da Guiné. Eu avisei as autoridades alfandegárias, anónimo, claro. Dias depois, a polícia revistou o apartamento dela em Matosinhos. Post no Instagram, injustiça. Lutarei. Mas o brilho apagou-se, contratos cancelados, seguidores fugindo como ratos do navio. Eu devia sentir êxtase. Em vez disso, náusea. De volta a Lisboa, no meu loft, abri uma garrafa de barca velha, 500 euros a garrafa, para celebrar. Mas o vinho desceu como fel. Liguei à mãe, tarde da noite. Mãe, lembra-te da Inês? Problemas. Silêncio, depois um suspiro. Ela sempre foi ambiciosa demais. Mas... para quê, João? Isso não te traz paz. Paz. Essa palavra era um estrangeirismo na minha língua. O turning point veio numa conferência em Coimbra, a cidade das letras onde eu sonhara estudar. Palestra sobre resiliência empresarial, ironia pura. No QIA, uma mulher idosa, olhos sábios, lenço de viúva, perguntou: Sr. Mendes, o sucesso é medido em euros ou em sono tranquilo? Ri, resposta ensaiada: ambos, senhora. Mas o sono vem com o tempo. Ela sorriu, triste: cuidado, rapaz. O tempo engana. Naquela noite, no hotel com vista para o Mondego, sonhei com o pai. Não moribundo, mas forte, rindo na cozinha de Alfama. Vês, filho? Eu ensinei-te a sobreviver. Acordei suado, o coração aos saltos. Era verdade. A expulsão me forjara, mas o ódio me corroía como sal na ferida. Decidi pausar as vinganças. Foco no negócio, a expansão para a Espanha, para microcréditos rurais. A Mendes Ventures crescia, 50 funcionários agora, escritórios em Madrid. Mas o passado, como o fado, não se cala. Uma carta chegou, não da mãe, mas de um advogado. O testamento do pai tinha uma cláusula oculta. À condição de reconciliação familiar. Ridículo, póstumo. Eu ignorei, mas o veneno infiltrava-se. Numa reunião com investidores, distraí-me, pretendi um dial de 2 milhões. O Dr. Vasco chamou-me ao gabinete: estás a queimar-te, Mendes. O que se passa? Pela primeira vez, confessei fragmentos, família. Fantasmas. Ele assentiu, acendendo um charuto cubano, ilegal, mas quem liga? Em Portugal, a família é espada de 2 gumes. Corta-te para te fortalecer. Mas perdoa, ou morres por dentro. Perdoar. O conceito era estrangeiro como o bacalhau japonês. Então, o batido à porta, não metafórico. Era sexta, chuva fina de inverno molhando as ruas da Lapa. Abri, e lá estava ela, a mãe, com uma mala pequena, olhos vermelhos. João, eu não aguento mais sozinha. A casa em Benfica é grande demais para uma velha. O coração apertou, culpa, amor, raiva misturados como vinho e água. Entra, mãe. Abracei-a, sentindo o cheiro de lavanda e tristeza. Ela instalou-se no quarto de hóspedes, enchendo o loft com panelas a chiar e rezas matinais. Conversas à mesa, histórias do pai jovem, dançando ranchos em Évora, as noites em que ele cantava modas antigas. Ele amava-te, João. O orgulho cegou-o. Eu ouvia, o ódio amolecendo como queijo de serpa ao sol. Mas à noite, sozinho, questionava: era tarde. Ou a vingança final era perdoar, libertando-nos a ambos. Viver com a mãe era como convidar o fado para jantar, melancólico, inevitável, revelador. O loft em Lapa transformou-se num lar improvisado, azulejos azuis nas paredes, que ela pintara sozinha, o cheiro de cozida à portuguesa no ar aos domingos. Eu chegava tarde das reuniões, fato amarrotado, e encontrava-a acordada,
tricotando cachecóis que ninguém usaria no clima ameno de Lisboa. Come, filho. Magro como um bacalhau seco. O riso dela era frágil, mas genuíno, e pela primeira vez em anos, eu sentia algo além de ambição, raízes. Mas as raízes puxam para baixo. As vinganças passadas ecoavam, e-mails de obrigado do Ministério Público, lágrimas da Inês num voicemail deletado. Eu parara, mas o karma português, com seu senso de justiça poética, não. Um dia, no escritório, o telefone tocou, inspetor da PJ. Senhor Mendes, precisamos falar sobre denúncias anónimas. Sabe algo sobre o caso Filipe? O estômago revirou. Não, inspetor. Deve ser engano. Mas o suor frio traía-me. Eles investigavam padrões, múltiplas denúncias de um IP similar. O meu. Fugi para o mirador de Santa Catarina, o Tejo abaixo como um espelho partido. Idiota, murmurei, o vento atlântico chicoteando o rosto. A vingança fora catarse, mas agora era algema. Voltei ao loft, contei à mãe, não tudo, mas o suficiente. Eu magoei pessoas, mãe. Como ele. Ela pegou na minha mão, calos de anos de trabalho manual contra a minha pele macia de executivo. Todos magoamos, João. O que importa é reparar. Vai à confissão, ou ao menos pede perdão. Perdão. A palavra pairava como névoa. Naquela semana, marquei café com o Dr. Felipe, agora um homem quebrado, barba por fazer, olhos caídos. Encontrámo-nos num café discreto no cais do Sodré, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao sal do rio. Porquê, Mendes? Eu ajudei o teu pai. A voz dele tremia, acusadora. Eu engoli seco, o orgulho engasgando. Eu era ódio puro. Perdi tudo por causa das mentiras de vocês. Mas peço desculpa. E ofereço ajuda, advogado para apelar. Ele olhou-me, incrédulo, depois baixou a cabeça. Obrigado. Mas o dano está feito. Saí dali mais leve, mas ferido, o perdão não era elixir, era cirurgia sem anestesia. Com a Inês, foi pior, ela atendeu o telefone aos gritos. Tu. Sabia que eras tu, o traidor. Chorei, sim, chorei, no carro parado na marginal, ondas do Tejo batendo como palmas zombeteiras. Desculpa, prima. O passado comeu-me vivo. Silêncio, depois um soluço. Vem cá. Fala comigo. Em Porto, no apartamento dela com vista para o Douro, desabafámos como crianças. Ela perdoou, ou fingiu, e partilhámos vinho verde, rindo de memórias antigas. Somos todos monstros em Portugal, disse ela, brindando. Mas sobrevivemos. A investigação da PJ. Um beco sem saída, provas insuficientes. Mas o medo plantou sementes de mudança. Expandia Mendes Ventures para filantropia, bolsas para jovens expulsos de casa, como eu fora. Projeto Renascimento, chamei-o, lançando em Coimbra com a reitora da universidade. A mãe cortou a fita, orgulhosa, lágrimas nos olhos. O meu João, o homem que eu sempre soube que eras. Mas o destino, caprichoso como o clima do Minho, tinha mais cartas. Aos 27, um dial gigante, fusão com uma firma espanhola, 10 milhões na mesa. Celebração no Terreiro do Paço, fogos de artifício sobre o arco triunfal. Eu, terno novo, copo de champanhe, rodeado de toasts. Então, o telefonema, a mãe, voz pânico. João. Acidente. Escorreguei na escada. Hospital Curri Cabral. Corri, o coração aos tropeções. No quarto estéril, ela jazia pálida, perna engessada, mas sorrindo fraco. Nada, filho. Velhice. Mas os exames revelaram mais, um tumor, pequeno mas traiçoeiro, no pulmão. Fumaste tanto, mãe. Lágrimas. Ela apertou a minha mão. Vida, João. Agora, vive por nós dois. Os meses seguintes foram um vórtice. Quimioterapia no IPO, eu ao lado, segurando baldes de enjoo. O negócio corria no piloto automático, deleguei no Vasco, que se tornou sócio. Noites em claro,
lendo relatórios ao som do bip dos monitores. O ódio. Enterrado, como o pai. Em vez disso, amor cru, o tipo que dói como parto. Numa tarde de primavera, sol filtrando pelas janelas do hospital, ela confessou: eu devia ter-te defendido, naquele dia. O teu pai. Era um furacão. Mas falhei. Abracei-a, o cheiro de antisséptico misturado a lavanda. Perdoei-te há anos, mãe. Agora, descansa. Ela melhorou, milagre português, ou teimosia minhota. Voltámos ao loft, ela tricotando, eu cozinhando bacalhau à brás pela primeira vez. Risos ecoavam, preenchendo vazios. Mas a sombra pairava, e se o câncer voltasse? E se eu perdesse a única âncora? O batido à porta veio numa noite de verão, o ar quente de Espanha infiltrando-se. Eu abri, suado de uma videochamada com Madrid. Era um homem, 40 anos, fato desalinhado, olhos familiares. João Mendes. Sou o teu meio-irmão. O teu pai. Teve uma vida antes. O mundo parou. Cartas na mesa, uma amante em Setúbal, um filho legítimo, 28 anos. Ele falou de ti, antes de morrer. Disse para te encontrar. Choque, depois fúria fria. O pai, sempre mentiroso até o fim. Convidei-o a entrar, não por bondade, mas curiosidade. Sentámo-nos na varanda, Porto na mesa. Chamo-me Miguel. Trabalho em construção, no Alentejo. Histórias fluíram, a mãe dele, abandonada, a raiva partilhada pelo pai ausente. Rimos, amargo, mas real, irmão, disse ele, brindando. Eu hesitei, depois aceitei. Talvez a família não fosse prisão, mas rede. Mas o instinto vingador sussurrava, e se fosse armadilha? Herança. Dinheiro. Eu investiguei, discreto, através de contactos. Nada. Só um homem solitário, como eu fora. Abracei na despedida. Volta quando quiseres. A mãe, ao saber, chorou, o teu pai. Sempre complicado. A fusão fechou, 15 milhões no banco. Celebrei não com festa, mas jantar familiar, mãe, Miguel, Inês convidada de Faro. Mesa farta, percebes a algarvia, vinhos do Dão. Risos, histórias, o Tejo brilhando lá embaixo. Pela primeira vez, senti paz, frágil, mas verdadeira. A irmandade com Miguel era como um vinho do Douro, robusto, com notas inesperadas de tanino amargo, mas promissor-se decantado. Ele mudou-se para Lisboa, um apartamento modesto em Arroios, emprego na minha firma como supervisor de projetos. Não quero caridade, João. Quero merecer. Respeitei isso, afinal, sangue do mesmo pai, mas caminhos divergentes. Passávamos noites no Barro Alto, cervejas em tascas onde o fado se misturava a conversas sobre o velho, ele batia na minha mãe também. Não, mas ignorava-nos. Pior. Rimos da ironia, dois bastardos reconstruindo o que ele destruíra. A mãe floresceu com a novidade. 2 filhos. Como na Sagrada Família. Cozinhava para 3, enchendo o loft com aromas de ensopado de borrego. Eu via-a rejuvenescida, o tumor em remissão, passeando no jardim da estrela com o tricô. Mas o câncer deixara marcas, cansaço crônico, noites de tosse que me acordavam suado. Vai durar, mãe? Perguntava eu, voz baixa. Ela sorria, cruzando os dedos, a Virgem cuida. O negócio explodia. Mendes Ventures agora em Barcelona, app de microcréditos salvando vinhas no Alentejo seco pela seca. Prémios choviam, empresário do ano, na Câmara de Comércio. Entrevistas na Antena 1, onde confessei, o sucesso veio da dor. Expulso aos 18, renasci das cinzas de Alfama. O país aplaudia, herói self-made, o sonho português pós-troika. Mas heróis caem. Uma manhã de outono, o Vasco irrompeu no escritório. João, problema. Auditoria fiscal. Alguém denunciou offshores nos nossos primeiros anos. Coração parou. Offshores. Eu nunca. Espera. O Dr. Felipe. Vingança reversa. Não, pior.
O dossiê era meu, de anos atrás, mas torcido, sugeria que eu usara as denúncias para desviar fundos. Provas falsificadas, e-mails hackeados. Pânico. A PJ de novo, buscas no escritório. Jornais, milionário de Alfama sob suspeita de fraude. Ações caíram 20%. Miguel, ao meu lado, luta, irmão. Eu acredito em ti. Contratei os melhores advogados, ironia, não o Felipe. A mãe, no hospital para check-up, soube pela TV, meu Deus, João. Chorei ao telefone, pela primeira vez desde a morte do pai. A investigação durou meses, um inferno de interrogatórios no Chiado, noites sem dormir revendo documentos. Descobri o culpado, um ex-funcionário rancoroso, demitido por roubo. Ele forjara tudo para chantagear. Provas irrefutáveis, o caso caiu. Mas o dano? Reputação lascada, como azulejo rachado. Perdi 5 milhões em contratos, mas ganhei algo, humildade. O topo é solitário, disse ao Miguel, num copo de gin no Time Out Market. Mas com família, aguenta-se. A mãe piorou no inverno. O tumor voltara, agressivo, metástases nos ossos. Não me digas, João. Vive. Mas eu não podia. Vendi ações, financiei tratamentos experimentais em Espanha, imunoterapia, esperanças caras. Ela lutou, como sempre, mas o corpo traía. Numa noite de janeiro, chuva batendo nas janelas da Lapa, chamou-me à cama. Perdoa o teu pai, de verdade. Ele era fraco, mas humano. Como nós. Segurei a mão dela, fria como mármore de Sintra. Perdoo, mãe. E amo-te. Ela sorriu, olhos fechando. Então. Estou em paz. Morreu ao amanhecer, o sol nascendo sobre o Tejo como uma bênção tardia. Enterro em Alfama, Igreja de São Miguel, fado tocando, estranha forma de vida. Miguel chorou ao meu lado, Inês mandou flores. Eu. Seco por fora, dilúvio por dentro. O luto foi uma névoa. Negócios no automático, Miguel gerindo o dia a dia. Bebia demais, Porto, uísque, o que caísse à mão. Numa crise, quase vendi tudo, para quê? Sem ela. Miguel parou-me, para ela. Constrói o legado. Ele tinha razão. Refiz a Mendes Ventures, foco em saúde, Fundação para Cancro Infantil, em nome da mãe. Rosa Mendes Ventures, homenagens simples, mas profundas. Aos 29, o batido à porta era simbólico, eu próprio, batendo à porta do passado. Voltei a Évora, comprei a casa dos avós, ruínas, mas com potencial. Renovei, transformando em retiro para famílias em crise. Casa do Renascimento. Lá, histórias como a minha, jovens expulsos, pais arrependidos. Eu facilitava grupos, ouvindo dores que ecoavam as minhas. A vingança rouba a tua alma, dizia. Perdão liberta. Miguel casou-se, uma rapariga de Évora, olhos castanhos como terra alentejana. Eu fui padrinho, discursei com emoção, família não é sangue, é escolha. Inês, agora sócia em projetos de moda sustentável, visitava com o namorado. Rede tecida devagar, fios fortes. Mas o eco final veio numa carta, do meio-irmão mais novo, outro segredo do pai, um miúdo de 15 em Faro. Ouvi falar de ti. Preciso de ajuda. Ri, amargo. O ciclo. Não. Convidei-o, abracei o rapaz magro na estação de comboios. Bem-vindo à família, Pedro. Aos 30, Lisboa via-me não como o prodígio vingador, mas como o homem que renascera 2 vezes, da rua, da perda. A Rosa Mendes Ventures era um farol, clínicas gratuitas em bairros como o meu antigo Alfama, bolsas para órfãos da crise. Prémios de novo, Ordem do Infante, condecoração no Palácio de Belém. O presidente apertou-me a mão, orgulho português, Sr. Mendes. Sorri, mas por dentro, pensava na mãe, vês, é para ti. Miguel e a mulher esperavam o primeiro filho, um herdeiro Mendes, misturando sangue alentejano e lisboeta. Pedro, o miúdo de Faro, instalara-se no retiro de Évora, estudando mecânica automóvel com bolsa minha. Obrigado, irmão, disse ele,
voz ainda aguda de adolescência. Irmão. A palavra encaixava agora, como peça num puzzle antigo. Inês lançara uma linha de roupa inspirada em azulejos, padrões quebrados, sobre a resiliência. Desfile no Lisboa Factory, eu na primeira fila, aplaudindo. Depois, copos no rooftop, lembras-te de quando te odiava? Ela riu, abraçando-me. E eu a ti. Agora? Somos sobreviventes. O amor entrou devagar, como o sol de inverno no Tejo. Chamava-se Sofia, oncologista no IPO, olhos castanhos quentes, sotaque transmontano que enrolava as erros como montanhas. Encontrámo-nos no evento da Fundação. Ela apresentava tratamentos inovadores. Impressionante, doutora Sofia. Chame-me Sofia. E você, o homem que transforma dor em esperança. Conversa fluiu, fado, vinho, a teimosia portuguesa. Namoro tímido, passeios no Príncipe Real, mãos dadas sob castanheiras. Ela sabia da minha história, ouvi rumores, mas prefiro a verdade. Contei tudo, expulsão, vinganças, perdas. Lágrimas dela, abraços meus. Perdoaste-te? Perguntou uma noite, na cama do loft, lençóis emaranhados. Quase. Contigo, sim. O casamento foi em Alfama, Igreja de São Vicente, fado ao vivo, Tejo como testemunha. Família completa, Miguel como padrinho, Pedro carregando alianças, Inês como madrinha. A mãe. Sentia no vento, no riso das crianças do bairro. Votos simples, na dor e na alegria, como Portugal ensina. O império estabilizou, diversificado, ético. Viajei, Douro para colheitas, Algarve para retiros, até Madrid para fusões. Mas o lar era Lisboa, o loft agora casa, paredes com fotos, não arte fria. Sofia grávida, barriga arredondando como colina minhota. Um menos mais, brinquei. Ela riu, ou uma rosa. O fechamento veio numa carta, não de sangue, mas de destino. O Dr. Felipe, reabilitado, escreveu, obrigado pela segunda chance. Usei-a para ajudar outros. Guardei-a na gaveta, com a do pai. O ciclo quebrara, ódio perdão, expulsão a abraço. No entardecer de verão, no mirador da graça, com Sofia ao lado, mão na barriga, olhei a cidade, 7 colinas, rio eterno, sinos tocando. Fui expulso aos 18, mas renasci. Agora, eles, todos eles, batem à porta não por necessidade, mas por amor. Ela beijou-me, e tu abres, sempre. A vida, como o fado, tem estranha forma, dor que vira canção, ódio que vira luz. Em Portugal, sobrevivemos, não apesar das quedas, mas por causa delas. E eu, João Mendes, dançava agora no ritmo certo.